Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo. Temos aí a 25 pessoas praticamente de bater 1.400 aqui, então se você puder se inscrever, eu agradeço pra caramba. E você vai sempre receber notificação quando tiver vídeo novo saindo. Como eu expliquei no vídeo que já saiu sobre a SPFL, essa semana eu vou dividir um pouquinho, tanto a prévia quanto o recap da semana, para que o vídeo não fique tão longo, né? Então se você quer conferir tudo que eu falei de prévia dos jogos da SPFL e do Campeonato Paulista, tem um outro vídeo aqui no canal para você acompanhar. Aqui a gente vai falar do resto dos estaduais do Brasileirão, do Brasil, né, que a gente tem menos jogos, né? A gente vai falar de Campeonato Mineiro, Copa Nordeste e do Campeonato Paranaense nesse vídeo. Para começar o nosso vídeo, vamos falar da Copa Nordeste. A gente vai ter o jogo entre a equipe do Parnamirim Scorpions e Tropa Campina, jogo que vai ter transmissão ao vivo no YouTube da Copa Nordeste ou do Futebol Arretado, não lembro agora de cabeça, mas vai rolar a transmissão do jogo. Um jogo que infelizmente perdeu muito do seu peso por conta de que o Patos já venceu as duas equipes, né? Então esse jogo é um jogo para cumprir tabela e para fechar a fase de grupos da Copa. Então é um jogo legal de se assistir, é mais uma oportunidade de ver Tropa e a equipe do Scorpions entrando em campo, né? Pensando já no segundo semestre e pensando em equipes tentando aí sua primeira vitória em 2023. Né? E é um jogo até que a gente vai falar pouco, né? Pelo menos na prévia, porque são duas equipes que para mim são bem pontuais as coisinhas que a gente tem que melhorar, né? Mas são coisas de ritmo de jogo, né? A equipe do Scorpions começou muito bem o jogo contra o Patos, mas não conseguiu manter essa qualidade durante todo o jogo e não conseguiu finalizar algumas situações onde estava no campo de ataque, onde tinha a bola na mão, não conseguiu produzir, não conseguiu finalizar. Então eu acho que esse jogo ganha muita importância em corrigir os pequenos erros do ataque, corrigir os pequenos erros da defesa, porque esse time vai jogar BFA no segundo semestre, então precisa estar ali bem calibrado para encarar esse Nordeste que vai ser muito forte como um todo. Tem Spectros, Mariners e outros times muito bons ali na região do Nordeste, então é um jogo muito bom para os Scorpions poder se preparar e testar muita coisa do que a gente deve ver na segunda metade do ano, mas no geral é uma equipe que eu vejo muito potencial, mas que faltou ali consistência, talvez até por ter sido o primeiro jogo da temporada, também encarou um adversário que tinha ali alguns jogadores que individualmente fizeram a diferença no jogo, né, para a equipe do Patos. E para a equipe do Tropa, eu acho que também é um jogo que você tem que olhar para o restante do ano, né, tentar fechar essa competição com uma vitória, se despedir vencendo um dos seus dois jogos. Não lembro se o Tropa vai jogar algum campeonato específico no segundo semestre, se está com a BFA, se vai jogar algum nacional no Brasileirão, ou se vai ter alguma outra competição no segundo semestre. Até peço desculpas que eu não lembro de cabeça sobre isso. E é uma equipe que também, assim como a equipe do Scorpions, é muito de ajustes, né? A equipe defensivamente sofreu muito contra o Patos, por ser uma equipe que gosta de usar o QB para correr com a bola, que fazia ali alguns passes curtos para os recebedores fazerem muito após a recepção. O jogo corrido por fora dos tackles também funcionou bastante contra essa defesa. Então é mais uma oportunidade aí de você pegar tudo o que aconteceu no primeiro jogo, dar uma lapidada muito boa, né, e trazer uma melhora já contra essa equipe do Scorpions, que é uma equipe muito forte também. E a projeção é de um duelo interessante. É difícil apontar um favorito, talvez a equipe do Scorpions eu acho que tenha mostrado um pouco mais ofensivamente no primeiro jogo, então por isso talvez seja uma equipe que consiga controlar um pouco melhor, mas o time da Tropa Campina aí vem para fazer um jogo muito legal. Passando agora para os 3 jogos que a gente vai ter do Campeonato Paranaense, né? Vamos ter 3 duelos nesse final de semana, né? Então vamos começar falando do jogo entre Paraná Guardiancentes e Brown Spiders. Jogo de invictos, né? A equipe do Guardiancentes está com uma vitória e nenhuma derrota, e a equipe do Brown Spiders está com uma campanha de 2-0, né? Então é um jogo muito interessante. É bom a gente ver logo de cara já esse Guardiancentes, depois da vitória contra o time Curitiba Lions, pegar uma defesa melhor, uma defesa mais qualificada e uma defesa que está jogando bem. Então vai ser bom para a gente ver como que está o teto desse ataque nesse começo de ano, como que o Leandro vai se portar nesse jogo, que teve 5 passes para touchdown e 1 interceptação no último jogo. O ataque que muita gente operou muito bem, a OL jogou bem, defesa jogou bem, recebedores jogaram bem. Então é um jogo para a gente medir também mais essa equipe do Paraná Guardiancentes. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para a equipe mostrar ofensivamente, né, o que pode ou não pode fazer. E para essa defesa eu também acho que é um jogo muito legal, porque vai encarar um Brown Spiders que é um time muito físico, que é um time que está correndo pesado, que está usando
primariamente 2 running backs que correm alto, que são fortes, que vão procurar o contato, né, que não vão tentar desviar necessariamente do contato, vão abaixar a cabeça e vão tentar ali escapar da marcação. Mas é uma defesa que no primeiro jogo conseguiu ele forçar 14 pontos, né? Então vai ser um jogo muito interessante. E também a equipe do Brown Spiders não teve um duelo tão bom contra a equipe do Londrina Bristol-Backs, né? Venceu por 6-3, né? O jogo que manteve a equipe invicta, mas ofensivamente não fez um jogo muito bom, né? Aqui de algumas das anotações que eu trouxe, né? A OL ela precisa dar um passo a mais, né, nesse próximo jogo, principalmente contra o passe. Eu senti que o Julian foi muito pressionado, às vezes em situações contra 3 defensores da equipe de Londrina. Então essa equipe do Guardian Saints, que tem uma defesa boa, tem bons linebackers, como eu sempre gosto de destacar. Então vai ser um duelo interessante para a OL também. E acho que para o próprio Julian também vai ser um jogo interessante. Como eu disse, ele não foi o responsável pela vitória no último jogo, mas ele também não foi um cara que, se a equipe tivesse perdido, seria necessariamente culpa dele. Então eu acho que é um jogo bom também para ele dar um passo a mais, mostrar um pouco mais do que ele pode entregar no jogo dele. E a minha expectativa é de um jogo muito bom. Também é um jogo difícil de apontar um favorito, mas eu gostei muito do que eu vi da equipe do Guardian Saints no primeiro jogo e gostei menos do que eu vi da equipe do Brown Spiders no segundo. Então eu acho que a equipe do Guardian Saints talvez consiga, com esse estilo mais rápido, que tenta pontuar cedo, que força muita coisa, talvez seja um diferencial nesse começo de jogo e talvez a equipe do Paraná consiga sair com a vitória. Partindo para o outro jogo da rodada também, que é o jogo entre Cascavel Olympians e a equipe do Curitiba Lions, né, que eu citei como exemplo no jogo da equipe do Guardian Saints. Duas equipes que ainda não ganharam na competição, mas a equipe do Cascavel Olympians só jogou uma vez. Jogou na primeira semana do campeonato contra o Londrina Bristol-Backs e não jogou mais, né? Ia ter o jogo contra a equipe do Paraná Guardian Saints, jogo que foi adiado, e pelo que eu vi no site da Federação Paranaense, foi remarcado para o final desse mês de maio, né? Então aí vai ter 2 semanas onde o Paraná Guardian Saints vai jogar em sequência, né? E vai encarar essa equipe do Curitiba Lions, que ainda não venceu no campeonato, que é uma equipe que eu gosto do potencial, mas falta consistência para esse ataque manter essa criatividade durante todo o jogo. E essa defesa que consegue ali um sec, consegue um tackle for loss, mas a secundária dá muito espaço, às vezes o time não consegue funcionar da melhor forma para parar esse jogo terrestre e acaba sendo um time que tem ali 4 ou 5 lances no jogo, mas no final das contas está tomando aí 20, 30, 40 pontos e é uma equipe que precisa ser mais consistente nesse último jogo da fase de grupos. Eu acho que matematicamente, se ganhar, ainda vai ter uma chance ali pro Pinhão Bowl, né? E é um jogo interessante porque a equipe do Olympians, a última impressão que a gente tem é do time que a gente viu no dia 12 de março. Né, e a gente tem aí praticamente 2 meses, né, que a equipe pode ter mudado, pode ter trabalhado, pode ter estudado muito do primeiro jogo, muito do que a equipe do Curitiba Lions fez também para tentar se aproveitar dos erros, né, a defesa da equipe do Olympians que me agradou muito no primeiro jogo, a forma como conseguia gerar pressão, forçando tackles for loss, né, tinha um probleminha ali no interior da linha defensiva que deu muitos espaços para quarterback sneaks e corridas ali mais pelo meio, mas também teve tempo para trabalhar tudo isso, né? O Pedro Henrique, que foi o QB na primeira partida, se for o QB nessa segunda, teve muito tempo para treinar com seus recebedores, mas o ritmo de jogo, né? A gente fala que é só jogando mesmo, é entrando em campo, então é um duelo interessante, eu estou muito curioso, mas depois de ver essa equipe de Curitiba 3 vezes já começando e não mantendo, eu acho que a equipe do Cascavel Olympians é favorita para esse jogo, até tomando como base o jogo contra o Bristol Backs que as duas equipes tiveram, né? Então, para mim, a equipe de Cascavel é a favorita para esse duelo do Paranaense. Para fechar os confrontos lá do Paraná, a gente vai ter um jogão entre a equipe do Curitiba Crocodiles e o Paraná HP. As duas equipes estão invictas, as duas equipes estão com 2-0 e as duas equipes, na teoria, devem contar com reforços, né? A equipe do Curitiba Crocodiles já pode, pelo que eu vi e tudo mais, já pode contar com o pacotão que veio do Rex, então já vai ser a primeira oportunidade para a gente ver esse monte de jogador que chegou, foram quase 10, né, poder jogar, ter tempo, ter repetição. Vamos ver como vai ser a situação do quarterback, se o Lucas vai continuar ou se a gente já vai ter uma mudança aí logo nessa primeira oportunidade. É um jogo bom, né, então vamos ver como tudo vai funcionar. E na equipe do HP, falando em quarterback, a gente tem também a chegada do americano o Thomas Kudeba, né, que estava no passado na equipe de Sorriso, se eu não estou enganado, que veio agora para essa equipe do HP. É um cara que tem diversas passagens no futebol americano aqui no Brasil, já jogou no Cuiabá Arsenal e tudo mais, é um cara muito conhecido, é um cara veterano, então é um cara que
vai trazer ali muita experiência, muito aprendizado para essa equipe do HP. Eu acho que isso talvez seja um sinal de que o time não estava confiante nos quarterbacks que tinha ali, né, que a gente viu nos primeiros jogos. A gente também não sabe quanto de conversa já estava adiantado ou não, se já estava planejado que ele chegasse em algum momento desse ano, ou se as atuações dos 3 quarterbacks que a gente viu nos primeiros 2 jogos foram indicativos de que a equipe precisava ir atrás. Mas se ele já estrear, vai ser interessante porque vai encarar uma defesa muito qualificada, tem que ver como está a conexão dele com esses recebedores nesses tempos, 2 semanas, talvez um pouco mais, de treino com o elenco, né? E vai ser, não digo engraçado, vai ser interessante ver, porque é uma equipe que estava com uma proposta de 2 running backs no backfield, correr de forma variada, usar seu quarterback para correr também, o Vidal, pelo que a gente viu no último jogo contra o Pirates. Então vai ser interessante a gente ver o quanto muda ou quanto não muda desse ataque por conta do Thomas, né? Então vai ser um duelo bem interessante, mas para mim eu acho que não dá para não ter um favorito que não seja a equipe do Croco. Ofensivamente, defensivamente, está jogando muito bem nesse começo de campeonato, é o favorito ao título paranaense, é o favorito ao título nacional hoje também, junto com a equipe do Rio Preto Vilers. Então é um jogo bom e a gente deve ter aí muitas caras novas, né, para poder falar no recap dessa semana. Para fechar o nosso vídeo, deixei esse aqui para o final, porque vamos falar das semifinais da primeira etapa, né, do Campeonato Mineiro, da etapa do Gerais Bowl, né, que é essa primeira fase que não conta com o campeão e o vice-campeão do ano passado, né, Galo e Cruzeiro. No caso, o Cruzeiro não está participando do campeonato esse ano, inclusive já tem um WO programado, né, para a vaga que seria do Cruzeiro. Mas a gente vai deixar mais para frente. Vamos falar das semifinais do Gerais Bowl. E nós vamos ter 2 jogos que já aconteceram na fase de grupos, né? Por conta das vitórias da equipe do Pouso Alegre Gladiadores e do Tigres, a gente vai ter aí uma repetição de jogos que a gente viu na fase de grupos. E vamos começar falando do jogo que vai acontecer no sábado, jogo entre a equipe do América Locomotiva e Tigres FA. Na fase de grupos, vitória da equipe do América Locomotiva por 22-2. E eu espero ver um jogo diferente, se não no placar, mas pelo menos no ritmo das 2 equipes. A equipe do América melhorou muito no segundo jogo, a equipe do Tigres tinha jogado bem contra o Golden Lions e piorou muito contra a equipe do Uberlândia Lobos. Teve uma mudança na posição de quarterback, o Gustavo foi tirado, foi colocado de volta, trouxe aquele aspecto de versatilidade, de correr com a bola para colocar o time em posição, para ter a virada no final, mas foi um jogo bem abaixo da equipe do Tigres, ofensivamente falando. A defesa fez um bom trabalho, parou a equipe do Uberlândia em goal line, fez um bom trabalho durante todo o jogo e na campanha final também carimbou a vitória da equipe do Tigres, mas esse time do América para mim é favorito por conta da evolução que a gente está vendo desse ataque, do Guti como quarterback, da OL que melhorou do primeiro para o segundo, mas eu espero que nesse terceiro jogo a gente veja uma melhora. Espero que a gente continue vendo a sua OLC física nos 4 quartos, que foi uma coisa que eu já destaquei nos primeiros 2 jogos da equipe, que é muito bom. Tenho aqui algumas estatísticas do Guti, né, que vai ser interessante o quanto ele vai manter, quanto vai ser mantido dele correndo com a bola, né? Ele teve 110 jardas e 3 touchdowns corridos na fase de grupos, também teve 3 touchdowns passados para quase 300 jardas, então é um cara que tá se encaixando bem com esse time do América e é um time que tá melhorando. Tem ali como receiver de destaque o Arthur Rocha, né, que recebeu os 3 passes do Guti para TD, né, e tá ali com 202 jardas na fase de grupos. Então é um duelo interessante, eu acho que o América é favorito, mas defensivamente a equipe do Tigres talvez tenha peças para manter a equipe no jogo, mas o ataque tem que melhorar, tem que entender quem vai ser o quarterback, bater o martelo, se vai ser o Gustavo ou o outro quarterback que eu não consegui achar o nome, na própria transmissão acho que eles não mencionaram nenhuma vez, mas é um jogo bom e eu acho que a gente tem aí um duelo muito, muito interessante, que a gente deve ter elementos muito diferentes e espero que principalmente por conta das faltas que a gente teve na estreia das 2 equipes. O outro jogo que também aconteceu na fase de grupos é entre Juiz de Fora Imperadores e Pouso Alegre Gladiadores, né? Na fase de grupos, 42-0 para a equipe de Juiz de Fora. Acho que também tem características para ser um jogo diferente? Eu acho que a equipe de Pouso Alegre está desenvolvendo mais esse jogo terrestre com versatilidade e eu não tô maluco, né? Eu não cheguei a comentar no último vídeo, mas eu tava olhando muito de um sistema não parecido, mas que tinha algumas coisinhas ali do que a gente via na Nova Serrana, e depois eu fiquei sabendo, né, o João Maurício veio me chamar inclusive no Twitter, treinador que eu tive a oportunidade de conhecer na Onças Week, né, em 2022, ele me falou que ele tá como head coach da equipe do Gladiadores, né, então
a gente vê muito do que ele gosta de implementar naquele ataque, com características um pouco diferentes, mas eu acho que o ataque está entendendo mais o que quer fazer, né, na forma de correr, todo mundo comprometido em bloquear. Ainda falta jogo aéreo, obviamente ainda falta jogo aéreo, isso nos 3 jogos da equipe de Pouso Alegre a gente viu. Eu acho que vai ser um jogo bom para você investir mais nas corridas pesadas, tentar forçar pelo meio. A gente viu ali o He-Man tendo 2 ou 3 touchdowns no último jogo, né? E fazer funcionar contra essa defesa, que o front é muito bom e a secundária, quando foi testada, mostrou um ótimo trabalho nesses 2 jogos, né, na fase de grupos que a equipe teve contra o Uberlândia Lobos e contra a equipe do Pouso Alegre. Mas é um jogo interessante, eu acho que é um jogo que também tem elementos para ser um pouquinho melhor, mas para mim Juiz de Fora é favorito, é uma equipe que corre e sabe correr muito bem com a bola, é uma equipe que, quando o aspecto é jogo terrestre, facilmente seria uma equipe que eu ia indicar para que as pessoas assistissem. Tem running backs que não são... como que eu posso dizer? Eles não querem fazer mais do que eles precisam, vamos dizer assim. Eles não tentam inventar demais, eles leem bem a jogada, seguem os bloqueios e fazem a jogada acontecer. A gente tem como running back 1 o Godinho, que eu trouxe os stats aqui, ele teve 179 jardas e 3 TDs. E o running back 2 é o Eric, que também teve 3 touchdowns, teve 104 jardas nesses 3 jogos, nesses 2 jogos da equipe. Então a gente tem aí um backfield muito forte, muito bom. Tem um quarterback que é o Rafael Menezes, que ainda não se soltou, teve pouco mais de 100 jardas passadas nos 2 jogos, mas não é a cara desse Juiz de Fora. Então eu acho que a gente não deve ver um jogo aéreo forte e presente, até que seja necessário, ou até que a equipe tenha um pouco mais de confiança em tentar estabelecer melhor o jogo com play action e fazer coisas diferentes, que nesse momento eu particularmente acho desnecessário. Eu acho que você não precisa mexer agora, acho que você pode inserir algumas coisinhas, seguir trabalhando, seguir desenvolvendo, mas essa equipe de Juiz de Fora tem um jogo muito bem estabelecido para esse momento da competição. Bom, pessoal, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo para quem gosta de futebol americano. Mais uma vez, estamos muito perto da marca de 1.400 aqui no YouTube, então se você não for inscrito e puder se inscrever, isso me ajuda pra caramba. Indiquem o futebol americano brasileiro para mais pessoas. Esse final de semana a gente tem 11 jogos que vão estar rolando, então tem muito jogo, tem muita oportunidade para a galera conhecer o esporte. Tamo junto e até a próxima!